transparente. Ah, como pode? Peraí, tem dois grupos juntos aqui. Então é esse grupo aqui primeiro? Daniel? Tá bom. A gente vai ser o terceiro. O que você queria falar? Elas podem tanto contratar o intérprete tradutor generalista para fazer um espetáculo, como elas podem também querer esse tradutor mais cênico, né? Vou chamar uma versão premium do serviço. Do telejornal, cara, que tá fazendo não sei o que, e muitos tiros. Nossa, rapaz, tira o som, deixa só o intérprete, tira o repórter, né? Tira quem for. Então, assim, existe também essa questão, sabe? A gente tem muitos tradutores muito bons, tem a galera boa que trabalha traduzindo telejornal e que você vê que o perfil é outro. Se eu vou contratar uma pessoa, quando você está botando um intérprete ali para traduzir uma palestra, imagina que a gente está numa conferência sobre resseguradoras, né, falando sobre seguros, sobre sinistros, que não sei o que, o intérprete, não, porque eu tenho que fala, o pessoal você vai falar, menos, mais com postura, né? E por aí vai. Então, assim, é claro que a gente tem que pensar muito em qual projeto eu quero e como eu quero que esse projeto saia. E que tem que ser imposto por lei, que senão as pessoas não fazem. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Junto com a gente, ontem, hoje e amanhã, depois vai ser. No meu tempo, no seu tempo, tudo pode acontecer. Ontem, hoje e amanhã, depois vai ser. No meu tempo, no seu tempo, tudo pode acontecer. Chegando aqui no Teatro da UF, agora são 4h30 da tarde, sexta-feira. Hoje é a estreia de outras maneiras de tocar no assunto aqui, esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, venham, já estou aqui, esperando vocês. Nós fomos perseguidos ao longo dos últimos séculos, entre outras instituições, pela religião, pela psiquiatria e pela lei. Passamos das fogueiras da Inquisição Católica aos campos de concentração nazistas. Dos campos de reeducação stalinistas às clínicas psiquiátricas. Das prisões, perseguições e abusos policiais à estigmatização da AIDS. Da rejeição das famílias à privação de um marco jurídico e social para o reconhecimento dos vínculos afetivos. Palavras como bicha, viado, que tantas vezes me foram ditas com desprezo ao longo da minha vida, ainda são usadas em muitos ambientes sociais como os piores insultos possíveis e como forma de ridicularização e deboche, inclusive nas sessões de comissões dessa casa. Ó, você que está em Niterói, aproveita e corre aqui para o Teatro da UF, porque hoje é o último dia de um espetáculo maravilhoso, com o Leonardo Neto, chamado 3 Maneiras de Tocar no Assunto.
Gente, é só até hoje. Corre aí. Se você levar uma pessoa de 16 anos para fazer uma peça, um filme, você está uma multa de R$50 mil. Isso é uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores de Portugal. Eles serem violentas. E isso coincidiu com esse momento com a leitura de um livro que eu fiz, chamado um livro de um americano, chamado Homossexualidade, uma História. Que é um livro de um cara chamado Colin Spencer, que tenta fazer um painel, passar uma história da homossexualidade desde as tribos primitivas até as universidades. E nesse livro ele fala que até o século XIV a homossexualidade era bem aceita ou era indiferente nas diversas sociedades. Eu recebi muita mensagem no Instagram depois da peça. Quando eu saio daqui para casa, abro o Instagram, tem um monte de mensagens de gente. E as mensagens são sempre muito agradecidas, estou impactado até agora, não consigo parar de pensar, muito obrigado. E isso foi desde 2018, desde 2019 quando a peça estourou. Eu acho que a peça ela tem uma comunicação, ela toca as pessoas, mesmo quem não é da comunidade LGBT, fica tocado. Isso eu acho que é um acerto, né? Assim, mas eu acho que assim, eu vejo, sempre foi. Não tem muita diferença, assim, antes era um reagindo de certa forma, hoje reage. Não, sempre tem muita receptividade. Pode ir lá. Eu vou aqui. Que história é essa? Vem cá! Não. Abre aqui, pessoal. Todo mundo assim, ó. Levanta também, dá a mão. Ó, pra cima, pra baixo. Olha. Parou! Sou muito bom nisso. Não pode ir lá. Pode só respirar. Gente, isso aqui. E pra fechar, bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão e dá o grito do leão. A escravidão já havia sido abolida e a história que é contada teria acontecido uns 50 anos antes. Dá para se imaginar que talvez tenha sido em meados do século XIX, época de intensa escravidão.
a escravidão já seria um tema merecedor de muitas reflexões, de muitas peças, pela monstruosidade que foi. Machado de Assis faz uma descrição da escravidão que, mesmo rápida, é muito precisa, ácida, irônica. O que é que eu faço além do que eu faço? Meu filho, não sei alguma coisa mais certa. Olha, veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado, todos têm um emprego certo. Desculpe, não fique zangado comigo, não digo que você seja vadio, mas a ocupação que você escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim. Sim. Mas lá vem uma noite que compensa tudo até de sobra. Deus não me abandona e preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos se entregam-se logo. E aí? Fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e aí pronto. Já pensavam numa patuscada para o batizado. Os espetáculos circularam por algumas cidades e a gente sempre tenta fazer um bate-papo depois, com a ideia de tentar fazer uma rede aos poucos, das pessoas se conhecerem. Queria agradecer ao Léo, pedir para que você dissesse qual é a sua impressão da peça, o que você sentiu, e a gente começou. Boa noite, gente. A princípio, é inevitável não trazer a questão de classe. Quando é possível trazer esse assunto para hoje, é porque a gente se perdeu um pouco da consciência de quem nós somos e de que classe pertencemos. E é isso. Para mim está muito forte isso. Essa agressividade de alguém que estava ferrado, que poderia ser empático e não foi. Você se depara com uma visão que fala, sim, do racismo, do absurdo do racismo, mas fala da miséria humana, fala sabe, a incapacidade do ser humano de ter empatia. Então, assim, aquele o texto que a gente falou e que você disse no início, a gente se pergunta, hoje, 150 anos depois, gente, como é que pode, né, as pessoas não perceberem o absurdo da escravidão? A pergunta não é essa. É o que hoje a gente não está enxergando, que daqui a 150 anos os nossos bisnetos vão dizer, caraca, como é que os caras em 2024 não enxergavam isso? De hoje será retratada, foi o maior porto de entrada de escravizados africanos no Brasil. Ele foi construído em 1811 e funcionou durante 20 anos até 1831, quando o tráfico foi proibido no Brasil. De lá para cá, o que aconteceu? Se o tráfico legalizado foi proibido, então entrou em vigor o tráfico ilegal de escravos no Brasil, que foi até a abolição da escravatura, que foi em 1888. Estima-se que na primeira metade do século XIX, ali em 1800, 1,5 milhão de pessoas, negros e negras, entraram no Brasil como escravizados. Estavam socorrendo uma vara ao ombro, na ponta uma trouxa. E claro, protestava-se com todo o rigor da lei contra quem nos apoucasse, contra quem nos protegesse. Estamos aqui nessa oficina, com esse público maravilhoso aqui em Cabo Frio, da ideia ao projeto. Eu vou fazer um exercício que cada um vai ter 1 minuto para vender o projeto para o patrocinador. Como se cada um tivesse esse 1 minuto para salvar a própria vida e dizer o que é mais importante no seu projeto. Cada pessoa vai se apresentar e vai vender o projeto que quiser. Tem 1 minuto marcado no relógio. Boa noite, meu nome é Rafaela Solano, eu sou atriz, palhaço e produtora cultural. E o meu projeto é um espetáculo de teatro que fala sobre a importância das pessoas entenderem o processo da escravização e entender principalmente
o seu papel enquanto sociedade civil. Boa noite, meu nome é Silvana Lima, eu sou atriz do Grupo Creche na Justiça, sou escritora também, tenho um trabalho de 40 anos agora, que foi registrado num livro patrocinado pela Secretaria de Estado. 1 minuto para o Vitorino, o projeto dele. Foi! Eu me chamo Vitor de Jesus, ou vulgo Vitalino nas redes sociais. Trago aqui para você um projeto que veio a partir de uma pesquisa pela escassez dos contadores de história na cidade de Cabo Frio. Meu nome é Renan Magalhães, eu sou professor, ator e iluminador, e o meu projeto é uma oficina chamada O Ator Iluminado. Eu já dei essa oficina pelo edital da CSEC, né, no formato online durante a pandemia, porém tenho vontade e desejo de colocar ela no formato mais prático para as pessoas poderem ter um acesso melhor a um... Meu nome é Vinícius, eu sou ator e arquiteto. Meu projeto é a construção de um teatro público a partir de materiais ordinários que muitas vezes são deixados de lado. Os empregos, todos deixados logo depois da pandemia. Ainda que poucas, porque moravam com um primo, que era depressivo. Aprendeu mal. Tem um diretor que montou a encenação dele, ele criou a encenação. E nesse processo, o Augusto Madeira, que é ator, um ator conhecido da série, que é muito conhecido no teatro, fez a encenação. Faz o ponto inteiro, literal. Assim, todas as vezes qualquer discussão no sentido da cena, faz literalmente o ponto inteiro. Essa discussão eu botei que nem é especialmente esse início, eu fiz questão de botar nenhuma palavra a mais dele. É exatamente como ele conta. Tem essa ironia da pessoa que está com o cachecol falando do futuro, dizendo que aquilo era normal. Todo o discurso ácido, né, do Machado. Eu falei exatamente como ele escreveu. Ele faz essa introdução, na verdade, é quase como se o narrador se apresentasse. Mas você entende que é um outro nível de narrativa. E aí cada um tem a sua opinião. Cada um tem que ser capaz de, a seu modo, identificar uma narrativa que está sendo colocada na sua frente. Você raciocinar se concorda ou não. Gente, a gente vai rapidamente aqui, faz parte do projeto também, em cada lugar. A gente dá uma oficina ou de teatro, ou uma oficina de elaboração de projeto. Enfim, aqui no caso eu achei mais interessante a gente aproveitar o final do espetáculo e fazer um exercício com vocês, que é uma oficina de teatro, vamos dizer assim, entre aspas, um teatro narrativo, como vocês acabaram de assistir. Que é uma encenação onde a situação vai sendo narrada e vivida ao mesmo tempo. Ela vai contar uma história que ela vai inventar agora, e a história vai ter, muito rápido, tem início, meio e fim, 1 minuto. Só que você vai escolher alguém que vai ficar aqui na sua frente, que vai participar com você do exercício. Escolha alguém. Então vem, pronto. A sua história. Cadê o cachorro, gente? Cadê o cachorro? E seria bom que vocês conhecessem a história da Mariana. Eu, quando me propus a fazer a Ana Maria, porque esse grupo de guias caracterizados surgiu de uma brincadeira entre amigos. Os trabalhadores e os escravizados. Quem vai representar eles, né? Eu falei, a tia Lúcia também abraçou. Nós temos a Pete Vassoura também que faz. Inclusive ela faz a Mariana Crioula, que foi uma heroína que poucos sabem daqui do Vale do Café. Bem Vassouras, e ela foi a heroína que existiu mesmo no estado do Rio de Janeiro, a heroína negra. O que ele traz pra gente é um exemplo de miséria humana.
existe por trás de tudo isso, de uma incapacidade e de um acomodamento também de grande parte da sociedade não querer enxergar o que não é conveniente. Então, assim, nesse sentido, é um texto muito atual. Eu acho que mais importante do que a gente se perguntar como pôde acontecer a escravidão há 150, 170 anos atrás, que é uma pergunta importante, claro, mas tem uma outra pergunta que é tão importante quanto: o que é que nós, hoje, estamos fazendo? O que é que nós, com que realidade nós, hoje, estamos convivendo, que daqui a 150 anos, os nossos descendentes vão dizer: meu Deus, como é que aquele pessoal lá em 2024 convivia com isso e não percebia o absurdo que é isso que vai acontecer. É assim que as coisas evoluem. É uma enorme dificuldade que as pessoas têm naquele período histórico, naquele momento, de enxergar as atrocidades que estão acontecendo à volta. Narrativo que quebra a quarta parede e se comunica diretamente com a plateia. O que é? Ter uma pessoa que está narrando a história, ou seja, olhando para cada um dizendo: aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tem outra pessoa que está talvez vivendo o que a outra está narrando. Ou ele próprio está vivendo o que está narrando. Então o exercício é o seguinte: quem vai narrar? Você. Sobe aqui. Ele vai narrar uma história, vai improvisar, vai inventar agora uma história que pode ter acontecido com ele hoje de manhã. E ele vai narrar, são vários personagens, aparece um, aparece o outro, e só fica um pouquinho para trás. Conforme ele for contando a história, vocês entram em cena. Se ele falar: o João apareceu, alguém se prontifica a ser o João, entra em cena e faz o que ele estiver contando. Entra alguém? Às 7 da manhã, estava lançando uma festa. Não se esquece de uma coisa: você é o maestro deles, mas você está se comunicando com o público inteiro. Vocês aqui em Vassouras são uma dessas cidades. Essa peça é uma das peças desse projeto que se chama Nossa Voz, que é um projeto que foi feito através da Lei Paulo Gustavo, com patrocínio do Governo Federal, Governo Estadual, Secretaria Estadual de Cultura, etc. Esse espetáculo estreou em 2017 no Rio e é a encenação de um conto do Machado de Assis. Quem aqui já leu algum conto, alguma coisa do Machado de Assis? Levanta a mão, gente. Machado de Assis é um escritor negro brasileiro do século XIX, que é considerado um dos melhores escritores do mundo de todos os tempos. E dessa se chamava Escravos, quando a gente estreou no Rio, uma decisão que a gente teve, que está falando desse assunto. Agora a gente está circulando pelas cidades, dando o nome original do conto do Machado de Assis, que é Pai contra Mãe. Inclusive no texto, muitas vezes é mencionada a palavra escravos, que é um termo que hoje em dia cada vez é menos usado. E eu queria só pedir para ela introduzir e fazer um primeiro momento com vocês, para logo em seguida a gente começar o espetáculo. Obrigado, André. Bom, o conto Pai contra Mãe foi publicado em 1906, só 2 anos antes da morte do nosso autor negro Machado de Assis. O Caio do Valongo, ele teve essa função nesse período do século XIX, né? Machado, ele faz uma descrição particular da escravidão, muito irônica, especialmente ácida. Pai contra Mãe, a gente percebe que o narrador da história, criado por Machado de Assis, ele é alguém que considera natural o sistema da escravidão.
dependendo da sua maneira, a grande maioria da sociedade livre da época, em grande parte branca, de todas as classes sociais, ela convivia com essa naturalidade, com a escravidão. Veja o homem do armarinho, veja o moço da esquina, o tipógrafo que casou sábado, todos têm um emprego certo. E saía às pesquisas. Tinha boa memória, fixados os sinais e costumes de um preto fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, pegá-lo, amarrá-lo, levá-lo. Desde a vinda da Mãe África para cá, é um processo de desumanização. Eles queriam desumanizar, né? São mais de 6 milhões de negros que foram escravizados no Brasil inteiro. Para se ter uma noção, Vassouras, 70% da população da cidade era escravizada e 30% eram homens livres. Então, para a gente ter uma noção da extensão de gente que aqui foram escravizados. Vamos convidar a escritora Jéssica Regina para começar com a gente a apresentação de hoje. Bom dia. O conto Pai contra Mãe foi publicado em 1906, somente 2 anos antes da morte do nosso Machado de Assis. E vocês sabem que o maior escritor brasileiro é negro? Milhares de pessoas livres, antepassados de muitos aqui, preferiam não enxergar. Muitos se beneficiavam e outros até não enxergavam mesmo. Muita omissão, conivência e também uma espécie de ignorância, de cegueira. Nada novo, não é mesmo? Bem, nas palavras de Machado de Assis. Do Alexandre e essa oportunidade da gente trazer esse debate para cá hoje. Olha como essa confluência de situações, a gente está aqui no Memorial Zumbi, que é fruto da resistência negra nessa cidade, né? Ontem eu conversei com o Alexandre, estava no Clube Palmares, que é a origem desse trabalho que culminou na criação do Memorial Zumbi. Temos aqui um encontro de associações de capoeira, né? Uma herança que já foi criminalizada. Nada acontece no vazio, acontece sozinho. Alguns que me conhecem, eu sou escritora. Dentro da minha poesia, eu já falei inclusive dessas crianças que a vida não julgaram. Em que situações, ou por quê, ou como nós aceitamos que tantas vidas de algumas crianças não vivem.
Gente, a gente está aqui registrando para comprovar que teve essa atividade aqui na escola. E eu fiz desde dentro de um teatro, com cenário, iluminação, fundo preto, aquele clima, assim, música, efeito de luz, até um espaço como esse, que é dentro de uma escola que não tem nenhum recurso de teatro. Isso é a prova de que o teatro, ele tem a capacidade de comunicar, de emocionar, de fazer pensar, independente do que está em volta. E não é só o teatro que tem isso. A dança tem isso, a música tem isso, as artes têm isso. Então é uma sensação de missão de vida que a gente tem, de oferecer essa oportunidade, de tentar despertar de vocês o interesse para vocês pensarem o seguinte: o que vocês quiserem fazer de expressão artística, vocês podem fazer. E podem botar na internet, pode apresentar para o amigo, pode escrever um poema, pode fazer o que vocês quiserem. Cada expressão artística é a forma que cada um tem de se manifestar, de se expressar para o mundo. E muitas vezes, gente, a gente descobre que essa é a melhor forma que a gente tem de botar para fora uma coisa que a gente sente, que a gente não sabe explicar o que é. Mas quando a gente canta uma música, aquilo vem. Quando a gente pinta um quadro, aquilo vem. Quando a gente faz uma peça, aquilo vem. Então, já está filmando. Só para filmar aqui. Ó, vamos fazer aqui um exercício, porque essa vida, a escola incluiu